O relógio digital no painel do carro marcava 23h47. Ricardo suspirou, ajustando a gravata já frouxa enquanto estacionava sua BMW na vaga reservada ao CEO. O prédio da Nutrivita, com suas linhas modernas e vidros espelhados, estava quase todo às escuras, exceto pelas luzes de emergência e algumas salas onde a equipe de limpeza trabalhava. Fazia 3 dias que Ricardo não voltava para casa antes da meia-noite. A proposta para os investidores chineses precisava estar impecável, e ele preferia revisar cada detalhe pessoalmente. Seus olhos ardiam de cansaço enquanto pegava a pasta de couro e atravessava o estacionamento vazio em direção ao elevador. Só mais esta noite, murmurou para si mesmo, massageando a têmpora. Amanhã seria o dia decisivo, a reunião que poderia mudar o futuro da empresa que ele construiu do zero. Aos 43 anos, Ricardo Mendes carregava nos ombros o peso de 300 funcionários e um sonho ambicioso de expandir a Nutrivita para o mercado asiático. No 15º andar, as portas do elevador se abriram para um corredor silencioso. Ricardo caminhou em direção à sua sala quando algo incomum chamou sua atenção. Uma voz feminina, baixa, mas clara, vinha da área de copa. Normalmente, ele apenas acenaria com a cabeça e seguiria seu caminho, mas havia algo diferente naquela voz. As palavras não eram em português, nem em inglês ou espanhol. Ricardo parou intrigado. A mulher falava com fluidez impressionante em um idioma que, após alguns segundos de escuta atenta, ele reconheceu como mandarim. Movido pela curiosidade, Ricardo se aproximou silenciosamente da porta entreaberta. Lá dentro, uma mulher de aproximadamente 35 anos, vestida com o uniforme cinza da equipe de limpeza, conversava ao telefone enquanto organizava produtos de limpeza em uma pequena prateleira. Seu crachá identificava: Luana Silva. Ricardo conhecia superficialmente aquele rosto. Luana trabalhava na empresa há alguns anos, sempre discreta, eficiente, invisível como tantos outros funcionários operacionais. Mas o que ele nunca imaginara é que aquela mulher de mãos calejadas e postura cansada dominasse com tal desenvoltura o idioma que tanto preocupava sua equipe de relações internacionais. Enquanto observava, Luana alternava entre expressões faciais sérias e pequenos sorrisos, gesticulando ocasionalmente com a mão livre, como se estivesse explicando algo complexo. A naturalidade da conversa indicava que não se tratava de frases decoradas ou conhecimento básico. Ela falava mandarim como quem respira. Ricardo recuou alguns passos, decidindo não interromper. Em sua mente, uma ideia começava a se formar. Ousada, talvez imprudente, mas potencialmente brilhante. No dia seguinte, às 8h15, todos os executivos da Nutrivita já estavam presentes na sala de reuniões principal. Ternos impecáveis, apresentações revisadas, brindes personalizados para os investidores chineses cuidadosamente dispostos. Maurício Vasconcelos, diretor de Relações Internacionais, verificava pela 3ª vez se o intérprete contratado havia chegado. Ele já está na recepção? Perguntou nervosamente a sua assistente. Sim, senhor. Chegou há 10 minutos, estamos apenas aguardando o senhor Ricardo para iniciarmos, respondeu a jovem, igualmente tensa. Às 8h30 em ponto, Ricardo entrou na sala, impecável em seu terno italiano, carregando sua pasta de couro. Todos se levantaram em respeito. Ele cumprimentou a equipe com um sorriso confiante que escondia sua noite mal dormida. Bom dia a todos. Os investidores acabaram de chegar e estão a caminho. Antes que entrem, tenho um comunicado importante, anunciou com voz firme. A porta se abriu novamente, e para surpresa de todos, Luana entrou na sala. Não estava com seu uniforme de limpeza, mas sim com um conjunto simples, porém formal. Calça social preta e blusa branca. Seu cabelo, normalmente preso em um coque prático, estava solto, caindo em ondas suaves pelos ombros. Parecia deslocada e visivelmente nervosa. Esta é Luana Silva, apresentou Ricardo. Ela vai nos acompanhar na reunião hoje. Maurício franziu a testa, confuso. Como assim? Temos o intérprete esperando lá fora, contratado especialmente para... Ricardo ergueu a mão, interrompendo-o gentilmente. O intérprete pode aguardar como backup.
Tenho razões para acreditar que a Sra. Silva será mais eficiente para nossas necessidades. Os olhares de espanto e desaprovação circularam discretamente pela sala. Uma funcionária da limpeza participando de uma negociação multimilionária. Ricardo havia enlouquecido durante a noite. Luana permaneceu de pé, rígida como uma estátua, os olhos fixos no chão. Suas mãos, ainda marcadas pelo trabalho duro, seguravam firmemente a alça da pequena bolsa que trouxera consigo. Confio que todos tratarão nossa convidada com o mesmo respeito que dedicam a qualquer membro desta equipe, completou Ricardo, seu tom não deixando espaço para questionamentos. Nesse momento, a recepcionista anunciou pelo interfone. Senhor Ricardo, a delegação chinesa acaba de chegar. Perfeito, vamos recebê-los, respondeu ele. E então, virando-se para Luana com um olhar encorajador, acrescentou em voz baixa. Pronta? Ela inspirou profundamente, ergueu o queixo e assentiu com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Pronta. As portas se abriram e 5 executivos chineses entraram na sala, iniciando uma série de eventos que mudaria para sempre o destino de ambos. O silêncio tomou conta da sala quando os executivos chineses entraram. 5 homens de postura impecável, todos vestindo ternos escuros e carregando pastas de couro. O mais velho deles, de cabelos grisalhos nas têmporas e um olhar penetrante, era Zhang Wei, presidente da Lotus Investments. Ricardo avançou com seu melhor sorriso comercial, estendendo a mão. Bem-vindos à Nutrivita, disse em inglês. Zhang Wei apertou sua mão com firmeza, respondendo também em inglês, mas com forte sotaque. Os cumprimentos iniciais foram formais e um tanto rígidos, como era de se esperar. Maurício, ao lado de Ricardo, observava Luana pelo canto do olho, claramente incomodado com sua presença. Quando todos se sentaram à mesa oval, Ricardo tomou a iniciativa. Antes de começarmos, gostaria de apresentar Luana Silva, que nos auxiliará com a comunicação hoje. Zhang Wei olhou para Luana com curiosidade educada, provavelmente confuso com sua aparência simples, comparada aos executivos de suítes caros e relógios de luxo ao seu redor. Ela apenas sorriu discretamente e baixou a cabeça em um cumprimento respeitoso. A apresentação começou com slides impecáveis, mostrando o crescimento da Nutrivita no mercado nacional e as projeções para a expansão internacional. Ricardo falava com confiança, mas percebia que a barreira do idioma dificultava uma conexão real com os investidores, que trocavam olhares e sussurros em mandarim. Foi quando, após 10 minutos de apresentação, Ricardo fez o movimento que planejara desde a madrugada anterior. Acredito que podemos tornar esta conversa mais produtiva, disse, fazendo uma pausa significativa. Então, virando-se para Luana, continuou. Senhora Silva, poderia por favor transmitir aos nossos convidados que estamos entusiasmados com a possibilidade desta parceria e que preparamos uma análise detalhada do mercado asiático para suplementos naturais? Todos os olhares se voltaram para Luana. Maurício mal conseguia disfarçar seu ceticismo. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e, para espanto geral, começou a falar em mandarim fluente. A transformação foi instantânea. Os rostos dos executivos chineses se iluminaram com genuíno interesse. Zhang Wei inclinou-se para a frente, seus olhos agora completamente focados em Luana, que não apenas traduzia as palavras de Ricardo, mas o fazia com nuances culturais e expressões idiomáticas que só um falante nativo ou alguém profundamente versado na cultura conseguiria utilizar. Perguntam sobre nossa cadeia de produção e certificações internacionais, explicou Luana a Ricardo, após uma pergunta de um dos executivos mais jovens. À medida que a reunião avançava, ficava claro que a dinâmica havia mudado completamente. Os chineses dirigiam suas perguntas diretamente a Luana, que traduzia com precisão técnica surpreendente, explicando conceitos de nutracêuticos e processos de fabricação sem qualquer hesitação. Como ela sabe esses termos técnicos? Sussurrou um dos diretores da Nutrivita para Maurício, que apenas balançou a cabeça, visivelmente contrariado. O momento crucial veio quando Zhang Wei fez uma pergunta específica sobre as regulamentações chinesas para importação de suplementos alimentares. Era uma pergunta armadilha,
dessas que investidores fazem para testar o real conhecimento da empresa sobre o mercado que pretendem conquistar. Maurício ajeitou-se na cadeira, pronto para intervir com sua experiência internacional. Mas antes que pudesse falar, Luana já estava respondendo diretamente em mandarim, citando corretamente artigos específicos da legislação chinesa e comparando-os com as adequações já implementadas pela Nutrivita. O silêncio que se seguiu foi revelador. Zhang Wei olhou para Luana com evidente respeito, algo que nenhum dos executivos da Nutrivita havia conseguido despertar até então. Depois dirigiu-se a Ricardo em inglês. Sua empresa é mais preparada do que imaginávamos, Sr. Mendes, e sua escolha de intérprete é notável. Ricardo sorriu, sentindo uma mistura de alívio e orgulho. Valorizamos talentos onde quer que estejam, Sr. Zhang. Luana corou levemente, mantendo a compostura profissional que ninguém esperaria de alguém que até ontem era conhecida apenas como parte da equipe de limpeza. A reunião se estendeu por mais 2 horas, muito além do programado. Ao final, quando os acordos preliminares foram estabelecidos e as mãos apertadas, Zhang Wei fez questão de dirigir algumas palavras em mandarim diretamente a Luana. Ela respondeu com um sorriso gentil e uma resposta que fez o investidor rir cordialmente. O que ele disse? Perguntou Ricardo quando os chineses deixaram a sala. Ele disse que voltaria com sua equipe legal na próxima semana e que espera que eu esteja presente em todas as negociações futuras, respondeu Luana, ainda parecendo não acreditar no que acabara de acontecer. A sala explodiu em comemorações contidas. A reunião havia sido um sucesso absoluto, com os chineses demonstrando muito mais interesse do que o inicialmente esperado. Enquanto a equipe se congratulava, Maurício observava Luana com um misto de admiração forçada e ressentimento mal disfarçado. Parabéns, disse ele, aproximando-se dela. Uma performance impressionante para alguém da sua posição. Luana apenas assentiu educadamente, consciente da condescendência em suas palavras. Ricardo, percebendo o momento, interveio. Luana, poderia me acompanhar até minha sala? Precisamos conversar. Enquanto caminhavam pelo corredor, sob os olhares curiosos dos funcionários que já começavam a murmurar sobre a funcionária da limpeza que tinha entrado na sala de reuniões e saído como heroína, Ricardo tinha uma certeza. Havia descoberto muito mais que uma intérprete. Havia encontrado um talento desperdiçado bem debaixo de seu nariz e não cometeria o erro de ignorá-lo novamente. A sala de Ricardo era espaçosa, com uma vista privilegiada da cidade, através de janelas que iam do chão ao teto. Luana entrou hesitante, sentindo-se deslocada entre os móveis caros e as obras de arte nas paredes. Em seus 5 anos trabalhando na Nutrivita, era a primeira vez que pisava ali. Sente-se, por favor, disse Ricardo, indicando uma das poltronas de couro diante de sua mesa. Luana obedeceu, sentando-se na beirada da poltrona, as mãos inquietas no colo. O contraste era gritante. Ela ainda desconfortável em roupas emprestadas às pressas da recepcionista. Ele, perfeitamente à vontade em seu território. O que aconteceu lá dentro foi extraordinário, começou Ricardo, servindo-se de um copo d'água. Você salvou aquela reunião. Zhang Wei é conhecido por ser um dos investidores mais difíceis de impressionar, e você conseguiu isso em minutos. Obrigada, senhor, respondeu ela, sem saber ao certo o que esperar daquela conversa. Ricardo sentou-se, olhando-a diretamente nos olhos. Porque nunca mencionou que falava mandarim e com tamanha fluência? Luana respirou fundo antes de responder. Nunca me perguntaram, senhor, e minha função aqui é limpar, não falar línguas. A resposta, em sua simplicidade direta, fez Ricardo perceber o abismo invisível que separava os andares executivos das áreas operacionais. Quantos outros talentos estariam escondidos nas pessoas que ele mal notava nos corredores? Bem, isso vai mudar a partir de hoje, declarou, recostando-se em sua cadeira. Quero oferecer a você uma nova posição. Assistente na área internacional para começar. Salário 3 vezes maior, benefícios completos e a oportunidade de usar esse talento impressionante. Os olhos de Luana se arregalaram. Por um momento palavras lhe faltaram. Justamente a ela, que acabara de demonstrar domínio perfeito de 2 idiomas. Eu não sei o que dizer, senhor.
balbuciou finalmente. Diga sim, respondeu Ricardo com um sorriso encorajador. A menos que prefira continuar na equipe de limpeza. Não, quero dizer sim, eu aceito, apressou-se Luana, um sorriso nervoso brotando em seus lábios. Mas preciso ser honesta, não tenho formação em administração ou comércio exterior. Meu conhecimento de mandarim vem de outras circunstâncias. Ricardo fez um gesto displicente com a mão. Formação acadêmica nunca foi meu critério principal. Resultados, sim. E você entregou mais resultados em 1 hora do que nosso departamento internacional em semanas. A reunião terminou com combinados práticos. Luana começaria na segunda-feira, teria o resto da semana para organizar sua transição e receberia um adiantamento para comprar roupas adequadas à sua nova função. Ao sair da sala do CEO, ela ainda caminhava como em um sonho, mal acreditando na reviravolta que sua vida acabava de tomar. Na segunda-feira seguinte, Luana chegou cedo, vestindo um blazer azul marinho simples mas elegante, comprado com o adiantamento. Seu cabelo estava preso em um coque baixo e uma maquiagem leve realçava seus traços. Sentia o coração disparado enquanto o segurança da recepção, acostumado a vê-la com um uniforme cinza, fazia um duplo olhar de reconhecimento antes de entregar seu novo crachá. Luana Silva, assistente internacional. No 14º andar, um abaixo do escritório de Ricardo, ela foi recebida por Carla, secretária do departamento, que lhe mostrou sua nova mesa com computador, telefone e uma pequena placa com seu nome. O senhor. Maurício pediu para você comparecer à sala de reuniões às 9h para ser apresentada à equipe, informou Carla com um sorriso que não chegava aos olhos. Luana agradeceu e sentou-se, sentindo os olhares curiosos e alguns claramente hostis dos colegas ao redor. Palavras sussurradas chegavam aos seus ouvidos. A faxineira promovida. Dormiu com o chefe. Vai durar 2 meses no máximo. Às 9h em ponto, ela entrou na sala de reuniões onde Maurício a esperava junto com 6 pessoas. A equipe de relações internacionais completa. As apresentações foram formais e frias. Maurício explicou que Luana seria um recurso linguístico adicional para a equipe, principalmente para as negociações com os chineses. Luana não tem formação na área, então peço a todos que sejam compreensivos, disse ele com um sorriso condescendente. Pedro, você será responsável por orientá-la sobre nossos processos e sistemas. Pedro, um jovem de expressão entediada, apenas assentiu sem entusiasmo. As semanas seguintes foram um teste de resistência. Luana chegava cedo e saía tarde, absorvendo informações com velocidade impressionante. Aprendeu a usar os sistemas da empresa, estudou os relatórios anteriores e, nas horas vagas, pesquisava sobre comércio internacional. Sua mesa rapidamente se encheu de livros e anotações meticulosas. Mas a integração social era outra história. Ninguém a convidava para almoçar. As conversas cessavam quando ela se aproximava, e Maurício fazia questão de atribuir-lhe as tarefas mais básicas, como se testasse sua paciência e comprometimento. Precisamos dos relatórios trimestrais organizados por região e traduzidos para o inglês até amanhã, anunciou ele numa sexta-feira, às 17h, depositando uma pilha de documentos na mesa de Luana. Sei que é tarde, mas tenho certeza que você dará um jeito, não é? Ela apenas assentiu, engolindo a frustração. Ficou até às 23h naquele dia, sozinha no escritório, terminando o trabalho que facilmente poderia ter sido distribuído entre várias pessoas ou programado com antecedência. Na manhã seguinte, quando entregou os relatórios impecáveis, Maurício apenas murmurou um obrigado distraído, sem sequer olhar nos seus olhos. No final do primeiro mês, Ricardo chamou Luana para uma conversa de acompanhamento. E então, como está sendo a adaptação? Ela hesitou, ponderando se deveria compartilhar as dificuldades ou manter uma fachada positiva. Estou aprendendo muito, senhor. A equipe é profissional. Ricardo percebeu a hesitação. E, Maurício, tem sido um bom mentor? Luana forçou um sorriso. O senhor Vasconcelos tem muitas responsabilidades. Entendo que não possa dedicar muito tempo à minha integração. Naquela mesma tarde, sem que Luana soubesse, Ricardo teve uma conversa séria com Maurício.
No dia seguinte, para surpresa dela, foi convidada para participar de uma videoconferência com potenciais clientes de Singapura. Maurício anunciou com um sorriso forçado que ela seria a intérprete principal, não apenas para o mandarim, mas também para o inglês. Era sua primeira oportunidade real de mostrar valor além da língua chinesa. Enquanto se preparava, Luana sabia que cada barreira superada a levava um passo adiante em sua improvável jornada das luvas de limpeza ao blazer executivo, e aquela seria apenas a primeira de muitas provas que teria que enfrentar. A videoconferência com os clientes de Singapura foi um sucesso retumbante. Luana não apenas traduziu com precisão, mas também explicou conceitos culturais sutis que poderiam passar despercebidos. Ao final da reunião, o representante da empresa asiática fez questão de elogiar a Nutrivita por contar com uma profissional tão competente. Maurício observou tudo com um sorriso amarelo. O desempenho de Luana era inegável, mas quanto mais ela brilhava, mais sua própria posição parecia ameaçada. Nos corredores começaram a circular comentários sobre como a ex-faxineira entendia mais de negociações internacionais do que muitos veteranos com MBA. 3 meses se passaram desde sua promoção. Luana agora ocupava uma sala pequena, mas individual, resultado direto dos contratos fechados com a China e Singapura. Na porta, uma placa discreta: Luana Silva, analista de relações internacionais. Era final de tarde de sexta-feira quando Ricardo bateu à sua porta. Luana ainda digitava concentrada, finalizando um relatório. "Posso interromper?" perguntou ele, encostando-se no batente. "Claro, senhor", respondeu ela, ajeitando-se na cadeira. Ricardo entrou e fechou a porta atrás de si, algo incomum. Sentou-se na cadeira em frente à mesa dela, com uma expressão contemplativa. 3 meses e você já se tornou indispensável para esta empresa", começou ele. "Os investidores chineses só querem negociar com você presente. Os relatórios estão impecáveis. A equipe internacional finalmente está produzindo resultados concretos." "Obrigada, senhor", respondeu Luana, corando levemente com o elogio. Ricardo inclinou-se para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Seu olhar era direto, mas gentil. "Há algo que me intriga desde o primeiro dia, Luana. Alguém com o seu talento, sua inteligência, seu domínio de idiomas, como acabou na equipe de limpeza? Por que não seguiu uma carreira acadêmica ou corporativa desde o início?" A pergunta pegou Luana desprevenida. Era algo que ninguém havia perguntado diretamente. Os colegas especulavam pelas suas costas, criavam teorias, mas ninguém teve coragem ou interesse de perguntar sua história real. "É uma longa história, senhor", disse ela, desviando o olhar para a janela, onde o sol começava a se pôr. "Tenho tempo", respondeu Ricardo, recostando-se na cadeira. "E, por favor, quando estivermos conversando assim, me chame de Ricardo." Luana respirou fundo. Era difícil falar sobre aquilo, mas talvez fosse hora de compartilhar. "Eu cursava letras na USP com ênfase em línguas orientais", começou ela. "Sempre tive facilidade com idiomas desde criança. Minha mãe adotiva, Dona Celina, incentivava meus estudos. Ela era empregada doméstica, mas sempre dizia que educação era o único bem que ninguém poderia tirar de mim." Ricardo ouvia atentamente, notando como a postura de Luana mudava ao falar da mãe adotiva. Os ombros relaxavam, o olhar se suavizava. No 3º ano da faculdade já dava aulas particulares de inglês e começava a me especializar em mandarim. Tinha planos de fazer intercâmbio na China. Tudo caminhava bem até que... Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Dona Celina foi diagnosticada com câncer em estágio avançado. O silêncio pairou por alguns instantes antes que ela continuasse. De repente os papéis se inverteram. Ela, que sempre cuidou de mim desde que me adotou aos 5 anos, precisava de cuidados constantes. Tranquei a faculdade e passei a trabalhar em 3 empregos diferentes. Telemarketing de manhã, recepcionista à tarde e garçonete nos fins de semana. "Deve ter sido muito difícil", comentou Ricardo, genuinamente comovido. "Foi", confirmou Luana com um sorriso triste. "Mas nunca vi como sacrifício. Ela sacrificou muito mais por mim durante toda a vida. O problema é que o tratamento era caro,
Mesmo pelo SUS havia gastos com medicamentos, transporte, alimentação especial. Luana fez outra pausa, reunindo forças para continuar. O dinheiro não era suficiente. Precisei vender nossos poucos bens, incluindo os livros que eu tanto amava. Um dia, uma vizinha comentou que a Nutrivita estava contratando para a equipe de limpeza noturna. O salário era melhor que o do telemarketing, e o horário me permitiria acompanhar minha mãe nas consultas durante o dia. Ricardo fechou os olhos por um momento, visualizando Luana exausta, limpando escritórios à noite após passar o dia em hospitais. Dona Celina lutou por 2 anos, continuou ela. Nos últimos meses, precisei de ajuda para cuidar dela em casa. Quando ela faleceu, eu já estava afundada em dívidas e havia perdido o contato com a universidade. Voltar parecia impossível. E o mandarim? Como manteve o nível tão avançado? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso. Luana sorriu, agora com um brilho diferente nos olhos. Esse foi meu refúgio. Não podia pagar para voltar à faculdade, mas a internet é gratuita na biblioteca municipal. Nos meus horários livres, assistia a aulas online, participava de fóruns de intercambistas, conversava por vídeo com estudantes chineses que queriam praticar português. Era minha forma de manter uma conexão com os sonhos que tive que adiar. Ricardo ficou em silêncio por alguns instantes, processando tudo o que havia escutado. A história de Luana era um poderoso lembrete dos privilégios que muitos, incluindo ele mesmo, tomavam por garantidos. Obrigado por compartilhar isso comigo, disse finalmente. Sua mãe estaria muito orgulhosa de você. Os olhos de Luana marejaram levemente, mas ela manteve a compostura. Tem mais uma coisa que gostaria de dizer, continuou Ricardo, endireitando-se na cadeira com uma expressão mais formal. A Nutrivita vai estabelecer um escritório em Xangai no próximo semestre. Precisaremos de alguém para liderar a operação inicial. Alguém que entenda a cultura local e tenha provado seu valor aqui. O coração de Luana acelerou. Ela sabia onde aquela conversa estava indo. Gostaria que você considerasse a posição, concluiu ele. Seria uma mudança grande, claro, mas acredito que você tem todas as qualificações necessárias. O pacote incluiria um salário competitivo e, se desejar, bolsa para concluir seus estudos em uma universidade local. Luana ficou momentaneamente sem palavras. Era mais do que uma oportunidade profissional. Era a chance de retomar o sonho interrompido anos atrás. Eu preciso pensar, respondeu finalmente, a voz embargada de emoção. Claro, sorriu Ricardo levantando-se. Tome o tempo que precisar. Ah, e Luana? Ele parou na porta, virando-se para olhá-la nos olhos. Algumas pessoas nascem com privilégios, outras conquistam seu lugar à força de caráter. Tenho imenso respeito pelas segundas. Quando a porta se fechou, Luana deixou as lágrimas correrem livremente pelo rosto. Pela primeira vez em muitos anos, não eram lágrimas de tristeza ou cansaço, mas de uma emoção que mal reconhecia: esperança. Na semana seguinte à conversa com Ricardo, Luana percebeu uma mudança sutil no ambiente de trabalho. Olhares curiosos a seguiam pelos corredores e pequenos grupos se dispersavam quando ela se aproximava. De alguma forma, a notícia sobre o possível cargo em Xangai havia vazado. Durante o almoço de quarta-feira, na cafeteria da empresa, Luana comia sozinha, como de costume, quando Amanda, uma das analistas mais jovens do departamento, sentou-se à sua frente. É verdade que você vai para a China? Perguntou sem rodeios, os olhos brilhando de curiosidade. Ainda não decidi, respondeu Luana cautelosamente. Amanda baixou a voz, inclinando-se sobre a mesa. Dizem que o Maurício está furioso. Ele esperava ser o escolhido para abrir o escritório internacional. Antes que pudessem continuar a conversa, Luana notou Maurício entrando na cafeteria, lançando um olhar em sua direção antes de se juntar a um grupo de executivos. Sua expressão era ilegível, mas havia algo de calculista em seus olhos. Naquela tarde, um e-mail convocou toda a equipe internacional para uma apresentação especial na manhã seguinte. O assunto dizia apenas: preparação para a expansão asiática. Presença obrigatória. Quando Luana chegou à sala de conferências na manhã seguinte, percebeu imediatamente que algo estava diferente. Além da equipe internacional habitual,
estavam presentes Ricardo, o diretor financeiro, e, para sua surpresa, 3 dos investidores chineses, incluindo Zhang Wei. Bom dia a todos, começou Maurício, em pé, diante de uma apresentação projetada na parede. Hoje daremos início formal aos preparativos para nossa expansão na Ásia, começando pelo escritório de Xangai. Seus olhos percorreram a sala, detendo-se momentaneamente em Luana antes de continuar. Como diretor de Relações Internacionais, preparei uma análise abrangente do mercado chinês, incluindo desafios culturais que precisaremos enfrentar. A apresentação começou com dados impressionantes e gráficos bem elaborados. Maurício falava com confiança, demonstrando conhecimento técnico e estratégico. Luana observava atentamente, reconhecendo o mérito de seu trabalho, apesar da animosidade entre eles. Foi então que a apresentação tomou um rumo inesperado. Um dos maiores desafios será, naturalmente, a barreira linguística, disse Maurício, avançando para um slide intitulado Comunicação Efetiva. Embora tenhamos colaboradores com algum conhecimento de mandarim, precisamos entender a diferença entre repetir frases decoradas e realmente compreender os matizes culturais do idioma. O olhar de Luana se estreitou. A indireta era clara demais para ser ignorada. Por exemplo, continuou ele, clicando para o próximo slide que mostrava caracteres chineses. Esta frase parece simples, mas tem múltiplas interpretações dependendo do contexto empresarial. Virando-se diretamente para Luana, Maurício perguntou com falsa cordialidade: Luana, você poderia ler esta frase para nossos convidados e explicar seu significado? Todos os olhares se voltaram para ela. Luana sentiu o coração acelerar ao perceber a armadilha. Aqueles não eram caracteres formando uma frase coerente, eram símbolos desconexos, propositalmente agrupados de forma incorreta. Qualquer tentativa de ler aquilo revelaria sua suposta fraude. Ricardo franziu a testa, percebendo que algo estava errado. Mas antes que pudesse intervenir, Zhang Wei inclinou-se para frente, olhando atentamente para o slide. Um silêncio pesado tomou conta da sala, enquanto Luana encarava os caracteres. Ela então se levantou calmamente, olhou diretamente para Maurício e, para surpresa de todos, sorriu. Com todo respeito, Sr. Vasconcelos, começou ela em português, sua voz clara e firme. Isso não forma uma frase em mandarim. São caracteres aleatórios agrupados incorretamente, como seria óbvio para qualquer pessoa com conhecimento básico do idioma. Virando-se para os investidores chineses, continuou em mandarim fluente. Peço desculpas pelo constrangimento. Há um provérbio chinês que diz: a verdadeira força não está em derrubar os outros, mas em manter-se de pé quando tentam nos derrubar. Zhang Wei arregalou os olhos, surpreso, e então fez algo inesperado. Começou a aplaudir. Os outros 2 investidores seguiram seu exemplo, enquanto Maurício empalidecia visivelmente. Impressionante, comentou Zhang Wei em inglês, para que todos entendessem. A senhora demonstra não apenas conhecimento linguístico, mas também sabedoria e dignidade. Ricardo levantou-se, sua expressão oscilando entre fúria contida e admiração pela compostura de Luana. Acredito que precisamos fazer uma pausa, anunciou ele. Senhores, peço desculpas pelo incidente. Maurício em minha sala, agora. Enquanto todos se retiravam em meio a um burburinho, Luana permaneceu sentada, as mãos levemente trêmulas sob a mesa. Amanda se aproximou dela, tocando seu ombro em um gesto surpreendente de solidariedade. Isso foi incrível, sussurrou. Ele realmente achou que poderia te humilhar assim? Que idiota! 20 minutos depois, Ricardo retornou à sala, agora vazia exceto por Luana, que organizava suas anotações. Peço desculpas pelo comportamento de Maurício, disse ele, sentando-se ao seu lado. Ele está temporariamente afastado de suas funções enquanto decidimos as próximas medidas. Luana assentiu, ainda processando o que havia acontecido. Os investidores ficaram extremamente impressionados com você, continuou Ricardo. Na verdade, Zhang Wei insistiu que você deve ser a pessoa a liderar nosso escritório em Xangai. Ele fez uma pausa, observando-a atentamente. Eu concordo com ele. O cargo é seu, Luana, se você o quiser. Não como analista, mas como diretora de operações asiáticas.
Sei que pedi para você pensar sobre a proposta anterior, mas depois do que aconteceu hoje, eu aceito, respondeu Luana sem hesitação, surpreendendo a si mesma com a rapidez da decisão. Ricardo sorriu. Ótimo. Farei o anúncio oficial amanhã. Quando ele saiu, Luana permaneceu na sala vazia, refletindo sobre a incrível jornada que a trouxera até ali. Da equipe de limpeza à diretoria em apenas 4 meses. Da pobreza e dívidas a uma nova vida em outro continente. Dona Celina sempre dizia que as verdadeiras oportunidades não caem do céu. Elas aparecem quando estamos preparados para reconhecê-las e corajosos o suficiente para agarrá-las. Naquele momento, olhando pela janela para o horizonte de São Paulo, Luana sentiu que finalmente estava pronta para voar. O anúncio oficial da promoção de Luana gerou reações mistas na empresa. Enquanto alguns celebravam a ascensão meteórica da faxineira que virou diretora, outros, especialmente os mais próximos a Maurício, murmuravam sobre favoritismo e decisões precipitadas. Ricardo, no entanto, seguiu firme em sua decisão, reiterando que a Nutrivita valorizava talento e resultados acima de títulos acadêmicos ou tempo de casa. Nas semanas seguintes, Luana mergulhou em preparativos para sua mudança para Xangai. Estudava relatórios sobre o mercado asiático, participava de reuniões de planejamento estratégico e coordenava a contratação da pequena equipe que a acompanharia. Enquanto isso, Maurício havia sido transferido para um departamento menor, com funções administrativas que pouco exigiam de sua experiência internacional, uma forma educada de rebaixamento. Em uma manhã chuvosa de quinta-feira, Luana chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Tinha uma videoconferência com corretores imobiliários de Xangai para decidir a localização do novo escritório. Ao entrar em sua sala, notou um envelope branco sobre a mesa. Dentro, um cartão simples com uma mensagem manuscrita. Celina Maria dos Santos, 1955-2017. Que descanse em paz. O sangue de Luana gelou nas veias. Não havia assinatura, apenas aquelas palavras e as datas. Aquele dia, 18 de maio, marcava exatamente 2 anos desde a morte de sua mãe adotiva. Era uma data que carregava sozinha em seu coração. Não havia compartilhado com ninguém na empresa. Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do telefone. Era a recepcionista, informando que o cemitério havia ligado para confirmar a limpeza e manutenção do jazigo. Luana não havia solicitado nenhum serviço. Deve haver algum engano, disse ela, a voz ligeiramente trêmula. Não, senhora. A solicitação foi feita em seu nome ontem à tarde. Inclusive, já foi pago. Luana desligou, uma sensação desconfortável crescendo em seu peito. Alguém não apenas sabia sobre sua mãe, mas também sobre o cemitério específico onde estava enterrada. A mensagem era clara. Você não é anônima, sabemos de onde veio, conhecemos suas fraquezas. Respirando fundo para manter a compostura, Luana ajeitou seus documentos e seguiu para a sala de videoconferência. Precisava manter o foco, apesar do coração pesado e da inquietação causada por aquele gesto invasivo. A reunião transcorreu sem problemas, mas Luana estava distante, seu pensamento voltando constantemente para Dona Celina. Ao final do dia, tomou uma decisão. Visitaria o cemitério no caminho para casa. O céu cinzento e a garoa fina combinavam com seu estado de espírito enquanto caminhava entre os túmulos com um pequeno buquê de margaridas, as favoritas de sua mãe. Para sua surpresa, o jazigo simples de Dona Celina estava impecavelmente limpo, com flores frescas, já dispostas em um vaso de cerâmica. Luana sentou-se no pequeno banco ao lado do túmulo, deixando as lágrimas finalmente rolarem. Falou baixinho, como costumava fazer em suas visitas, contando a Dona Celina sobre sua nova vida, a promoção, a mudança para a China. Sentia como se um capítulo importante estivesse se fechando, embora a dor da perda nunca desaparecesse completamente. Vim me despedir, mãe, sussurrou. Queria que estivesse aqui para ver tudo isso acontecendo. Tenho certeza que ela estaria muito orgulhosa. A voz masculina a pegou de surpresa. Virando-se rapidamente, Luana viu Ricardo parado a alguns metros, segurando um guarda-chuva preto. Desculpe a intrusão, disse ele, mantendo distância respeitosa. Queria ter certeza que você estava bem.
quando soube que havia saído apressada depois do expediente. Como soube que eu estaria aqui? Perguntou Luana, enxugando as lágrimas discretamente. Não sabia. Liguei para seu celular, mas estava desligado. Então lembrei que hoje faz 2 anos. A compreensão atingiu Luana como um raio. Foi você quem enviou o cartão? Quem contatou o cemitério? Ricardo assentiu, um pouco constrangido. Espero não ter ultrapassado nenhum limite. Quando você me contou sua história, fiquei tocado. Pesquisei um pouco e quis fazer algo. Embora agora perceba que talvez tenha parecido invasivo. Luana não sabia se sentia alívio por não ser alvo de alguma intimidação ou desconforto pela invasão de privacidade. Optou pelo silêncio, voltando seu olhar para o túmulo. Ricardo aproximou-se lentamente, estendendo o guarda-chuva sobre ela para protegê-la da garoa que aumentava. Perdi meu pai há 5 anos, disse ele, após alguns momentos. Câncer também. É uma dor que nos marca para sempre. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade raramente mostrada no ambiente corporativo, que fez Luana olhar para cima. Ricardo não era apenas o CEO confiante, mas também um homem que carregava suas próprias cicatrizes invisíveis. Às vezes, sinto que estou traindo a memória dela, confessou Luana. Ela passou a vida inteira limpando casas de outras pessoas, cuidando de filhos de estranhos, e agora estou prestes a me tornar parte daquele mundo que sempre nos excluiu. Ricardo sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Ou talvez esteja realizando o sonho que ela tinha para você, sugeriu gentilmente. Pais querem que seus filhos tenham oportunidades que eles nunca tiveram. As palavras tocaram Luana profundamente. Ficaram em silêncio por algum tempo, apenas observando a chuva fina cair sobre os túmulos ao redor. Amanhã preciso resolver alguns detalhes do apartamento que estou deixando, disse Luana finalmente. Poderia chegar um pouco mais tarde? Claro, respondeu Ricardo. Na verdade, por que não tira o dia todo? O escritório em Xangai pode esperar mais 24 horas. Quando se levantaram para ir embora, um tipo diferente de entendimento havia se formado entre eles, algo além da relação profissional, mas ainda não definido completamente. Não era romance, embora houvesse um inegável calor em seus olhares. Era um reconhecimento mútuo de dor e superação, de cicatrizes invisíveis que ambos carregavam. No estacionamento, Ricardo ofereceu uma carona que Luana educadamente recusou, preferindo o tempo sozinha para organizar seus pensamentos no transporte público. Obrigada, disse ela antes de se despedirem. Não apenas por hoje, mas por ver algo em mim que nem eu mesma via. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava no escritório. Não fiz nada além de dar espaço para seu talento brilhar, Luana. O resto foi tudo você. Enquanto observava o carro dele se afastar, Luana sentiu uma estranha sensação de paz. Talvez Dona Celina estivesse certa quando dizia que as pessoas entram em nossas vidas exatamente quando precisamos delas, mesmo que não percebamos imediatamente. E talvez, apenas talvez, sua jornada na Nutrivita não fosse apenas sobre ascensão profissional, mas também sobre curar feridas antigas e abrir espaço para novas possibilidades. Na manhã seguinte, Luana aproveitou o dia de folga para resolver pendências em seu pequeno apartamento, alugado no bairro do Ipiranga. A mudança para Xangai aconteceria em menos de um mês, e havia muito a organizar. Móveis para vender, documentos para separar, memórias para embalar ou deixar para trás. Entre caixas de papelão e pilhas de livros, Luana encontrou seu antigo caderno da faculdade, com anotações de mandarim cuidadosamente escritas em sua letra arredondada. Sorriu ao folhear as páginas, lembrando-se de sua empolgação juvenil com o idioma e a cultura chinesa. Quem diria que aquelas anotações um dia a levariam tão longe? Seu celular tocou, interrompendo o momento nostálgico. Era Amanda, a jovem analista que recentemente se tornara sua aliada no departamento internacional. Luana, desculpe incomodar no seu dia de folga, mas acho que você precisa saber de algo. O tom urgente na voz da colega colocou Luana imediatamente em alerta. O que houve? É sobre o relatório de viabilidade para Xangai que estamos finalizando, explicou Amanda, baixando a voz como se temesse ser ouvida. Encontrei algumas discrepâncias nos números que o Maurício inseriu antes de ser afastado. Que tipo de discrepâncias?
Perguntou Luana, sentando-se entre as caixas. Os dados de crescimento de mercado estão inflacionados e os custos operacionais subestimados. Se apresentarmos isso aos investidores, estaríamos prometendo resultados impossíveis de alcançar, completou Luana, a gravidade da situação tornando-se clara. Você falou com mais alguém sobre isso? Ainda não. Achei melhor verificar com você primeiro. O relatório está agendado para envio aos chineses amanhã cedo. Luana olhou para o relógio. Já passava das 3 da tarde. Vou para o escritório agora. Continue revisando e marca tudo o que parecer suspeito. Nos encontramos em 1 hora. Enquanto pegava um táxi, Luana sentia seu estômago revirar. Não queria acreditar que Maurício seria capaz de sabotar deliberadamente o projeto, mas as evidências apontavam nessa direção. Se aquele relatório fraudulento fosse enviado, não apenas a reputação da Nutrivita estaria em jogo, mas também sua própria credibilidade como nova diretora. No escritório, Amanda a esperava com dezenas de páginas marcadas com post-its coloridos. Por 2 horas, trabalharam juntas verificando cada número, cada projeção. O padrão era claro. Alguém havia manipulado sistematicamente os dados para criar expectativas irreais. Precisamos refazer tudo, concluiu Luana, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Não podemos enviar isso. Mas são quase 8 da noite, observou Amanda, e o prazo é amanhã às 9 horas. Luana respirou fundo, tomando uma decisão. Então, vamos passar a noite aqui. Você pode me ajudar? Amanda sorriu determinada. Claro que sim, vou pedir comida e mais café. Quando o sol começou a nascer, iluminando timidamente a sala de reuniões onde haviam se instalado, o novo relatório estava pronto, honesto, realista e ainda assim promissor. Luana enviou-o por e-mail a Ricardo com uma nota explicando a situação e pedindo uma reunião urgente. Às 8h30, Ricardo apareceu na porta com olheiras que sugeriam que ele também havia passado boa parte da noite acordado, depois de receber seu e-mail. Revisei tudo, disse ele sério. Você tem certeza sobre as alterações nos dados originais? Absoluta, respondeu Luana, mostrando a ele as planilhas comparativas que haviam preparado. Alguém manipulou sistematicamente as projeções, e pelos registros do sistema foram as últimas edições feitas por Maurício antes de seu afastamento. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se tentasse absorver o impacto daquela informação. O relatório revisado já foi enviado aos investidores, informou ele. Expliquei que identificamos inconsistências técnicas e preferimos atrasar o envio para garantir a precisão. E quanto a Maurício? Perguntou Amanda timidamente. Ricardo olhou para ambas com expressão grave. Isso ficará entre nós por enquanto. Preciso verificar algumas coisas antes de tomar qualquer medida. 3 dias depois, um comunicado interno surpreendeu toda a empresa. Maurício Vasconcelos havia deixado a Nutrivita para seguir novos desafios profissionais. Não houve alarde, nenhuma explicação detalhada, apenas a informação de que sua saída era imediata. Na mesma tarde, Ricardo convocou uma reunião geral. Sem mencionar diretamente o incidente com o relatório, ele falou sobre valores corporativos, ética e a importância da integridade. A Nutrivita está entrando em uma nova fase, declarou ele, seu olhar percorrendo o auditório lotado. Expandir para mercados internacionais não significa apenas crescer em tamanho e lucro, mas também em responsabilidade. A partir de hoje, nossas decisões serão guiadas por 3 princípios fundamentais: ética inquestionável, competência comprovada e respeito mútuo. Seus olhos encontraram os de Luana na primeira fila. Esses valores não são apenas palavras bonitas para impressionar investidores. São compromissos diários que esperamos de cada um de vocês, independentemente da função ou posição hierárquica. Ao final da reunião, Ricardo anunciou oficialmente a criação do novo Núcleo de Relações Asiáticas, com Luana Silva como coordenadora direta. A notícia foi recebida com aplausos entusiasmados, notavelmente mais calorosos do que qualquer reação que ela havia recebido até então. Nos dias que se seguiram, Luana percebeu uma mudança sutil na atmosfera da empresa. Colegas que antes a evitavam agora buscavam sua orientação,
Executivos que olhavam com desconfiança para a ex-faxineira agora respeitavam suas opiniões. A história do relatório vazou naturalmente, amplificada pelo eficiente sistema de comunicação dos corredores corporativos. Embora os detalhes fossem imprecisos, todos sabiam que Luana havia escolhido a integridade acima da conveniência. Uma semana após o incidente, Zhang Wei enviou um e-mail pessoal a Ricardo e Luana. Em um mercado onde promessas vazias são abundantes, escreveu ele, encontrar parceiros que preferem verdades desafiadoras a mentiras confortáveis é extremamente raro. A Nutrivita demonstrou o tipo de caráter que buscamos em nossos aliados de longo prazo. Luana imprimiu aquelas palavras e colou no canto de seu monitor, como um lembrete diário de que o caminho mais difícil frequentemente leva aos destinos mais valiosos. Dona Celina estaria orgulhosa, não apenas do cargo ou do salário, mas da mulher íntegra que sua filha adotiva havia se tornado. Os dias que antecederam a partida de Luana para Xangai foram um turbilhão de atividades. Treinamentos intensivos com a equipe que ficaria no Brasil, teleconferências com os novos funcionários chineses, intermináveis checklists de documentação internacional. Em meio à agitação profissional, ela mal tinha tempo para processar a mudança pessoal que estava prestes a vivenciar. Certa tarde, enquanto Luana organizava arquivos em sua sala, Ricardo apareceu à porta com 2 xícaras de café. Intervalo obrigatório, anunciou ele, entrando sem esperar convite. Nem mesmo a futura diretora internacional pode trabalhar 12 horas seguidas sem uma pausa. Luana sorriu, aceitando a xícara com gratidão. Nos últimos tempos, esses pequenos momentos com Ricardo haviam se tornado mais frequentes. Conversas casuais no final do expediente, almoços ocasionais para discutir estratégias, mensagens de texto trocadas fora do horário comercial sobre ideias repentinas para o projeto. Obrigada, disse ela, sentindo o aroma reconfortante do café. Acho que perdi a noção do tempo. Como estão os preparativos pessoais? Perguntou ele, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa. Apartamento, mudança, essas coisas? Luana deu de ombros. Não tenho muito a levar, na verdade. Doei a maioria dos móveis, empacotei alguns livros e roupas. O restante cabe em 2 malas. Viajando leve, observou Ricardo. Sempre foi assim, respondeu ela com um meio sorriso. Dona Celina dizia que as coisas mais importantes que carregamos não pesam nas malas. Ricardo assentiu, compreensivo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto bebiam café. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já ultrapassaram a necessidade de preencher cada momento com palavras. Vou sentir sua falta, disse ele finalmente, surpreendendo a ambos com a franqueza da declaração. Os olhos de Luana encontraram os dele, buscando algum sinal de que aquilo era apenas um comentário profissional. O que viu foi muito mais pessoal. São apenas algumas horas de voo, respondeu ela, tentando aliviar a súbita tensão. E existem videochamadas. Não é a mesma coisa, retrucou Ricardo. Ele hesitou, então continuou com cuidado. Nos últimos meses, você se tornou importante para mim, não apenas como colaboradora. O coração de Luana acelerou. Ela havia percebido a crescente proximidade entre eles, os olhares que duravam um segundo a mais que o necessário, os sorrisos que pareciam reservados apenas para momentos privados. Mas ouvir isso explicitamente era diferente. Ricardo, eu sou sua funcionária, disse ela suavemente. Eu sei, respondeu ele com um suspiro, e respeito completamente os limites profissionais. Só achei que deveria ser honesto antes da sua partida. Antes que Luana pudesse responder, o telefone tocou. Uma videoconferência agendada com fornecedores de Xangai. O momento passou, deixando no ar palavras não ditas e possibilidades não exploradas. Nas 2 semanas seguintes, ambos mantiveram um relacionamento estritamente profissional, embora a tensão subjacente fosse perceptível para quem prestasse atenção. Luana mergulhou ainda mais no trabalho, estendendo seus horários e minimizando interações que não fossem absolutamente necessárias. Na véspera de sua partida, a Nutrivita organizou um coquetel de despedida. O saguão principal foi decorado com lanternas vermelhas e símbolos chineses de boa sorte.
Funcionários de todos os departamentos compareceram, muitos dos quais Luana mal conhecia durante seus anos na equipe de limpeza. Ricardo fez um breve discurso, destacando a trajetória extraordinária de Luana na empresa e o futuro promissor que a aguardava em Xangai. Sem mencionar seu passado específico, ele enfatizou como sua história demonstrava o valor da perseverança e do talento genuíno. A Luana, concluiu ele, erguendo uma taça. Uma lembrança viva de que devemos olhar além das aparências para encontrar verdadeira excelência. A celebração seguiu animada, com Luana recebendo abraços e votos de sucesso. Para sua surpresa, até mesmo alguns antigos colegas da equipe de limpeza compareceram, orgulhosos da trajetória de uma das suas. À medida que a noite avançava, o salão foi esvaziando gradualmente. Quando apenas alguns grupos pequenos permaneciam, Ricardo aproximou-se novamente de Luana. "Gostaria de dar uma volta?" perguntou ele. "O jardim do rooftop está bonito nesta época do ano." Hesitante, mas curiosa, Luana aceitou. No elevador, sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. Estava deixando o Brasil no dia seguinte, rumando para uma nova vida. O momento parecia simultaneamente perfeito e terrível para qualquer tipo de conversa pessoal. O jardim no terraço era um pequeno oásis urbano, com plantas tropicais cuidadosamente dispostas e luzes suaves, criando uma atmosfera acolhedora. A noite estava clara, e dali podiam ver o horizonte de São Paulo, uma constelação terrestre de luzes que se estendia até onde a vista alcançava. "É uma vista e tanto para se deixar para trás", comentou Ricardo, parando ao lado dela junto à balaustrada. "Xangai também tem seus arranha-céus", respondeu Luana. "Não é sobre os prédios", disse ele, virando-se para encará-la. Luana sabia exatamente o que ele queria dizer. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade, uma tensão silenciosa, que vinha crescendo há semanas, talvez meses. "Ricardo", começou ela, incerta sobre como prosseguir. "Antes que você diga algo, só preciso que saiba", interrompeu ele gentilmente. "O que sinto por você vai além da admiração profissional." Começou assim, claro. Quem não admiraria sua inteligência, sua determinação, sua integridade, mas se transformou em algo mais, algo que nunca planejei. Luana sentiu o coração batendo forte contra o peito. Parte dela queria recuar, lembrar a ambos das complicações daquela situação. Ele era tecnicamente seu chefe. Ela estava partindo para outro continente, suas vidas e histórias eram tão diferentes. Mas outra parte, uma parte que havia sufocado por tanto tempo enquanto lutava para sobreviver e depois para provar seu valor, queria simplesmente sentir. Sentir-se desejada não por sua utilidade ou habilidades, mas por quem ela era. "Também sinto algo por você", admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. "Mas estou embarcando amanhã para construir minha carreira, para finalmente realizar o sonho que tive que adiar. Preciso descobrir quem sou longe daqui, longe de tudo o que me definiu até agora." Ricardo assentiu, um sorriso triste mas compreensivo em seus lábios. "Eu entendo, e é por isso mesmo que minha admiração só cresceu. Sua determinação em seguir seu próprio caminho, em não se deixar definir por ninguém além de si mesma." Ele deu um passo à frente, estreitando a distância entre eles, sem eliminá-la completamente, respeitando seu espaço mesmo naquele momento de vulnerabilidade. "Não estou pedindo que fique, nem que mude seus planos", continuou ele. "Só queria que soubesse antes de partir que estarei aqui, nem como chefe, nem como subordinado, apenas como alguém que acredita em você e no que podemos construir, seja qual for a distância entre nós." Sob as estrelas de São Paulo, com o futuro aberto à sua frente como nunca antes, Luana fez algo que surpreendeu a ambos. Deu um passo à frente e, suavemente, tocou o rosto de Ricardo antes de beijá-lo. Foi um beijo cheio de promessas não verbalizadas, de possibilidades ainda não exploradas. Quando se separaram, não havia arrependimento em seus olhos, apenas a certeza tranquila de que alguns caminhos, por mais distantes que pareçam divergir, encontram maneiras de se cruzar novamente. 6 meses se passaram desde que Luana desembarcou em Xangai. A cidade, com seus arranha-céus futuristas e tradições milenares, era exatamente o que ela havia imaginado durante seus anos de estudo autodidata,
e, ao mesmo tempo, completamente diferente. O escritório da Nutrivita ocupava 2 andares em um edifício moderno no distrito financeiro de Pudong. Sob a liderança de Luana, a operação asiática crescia em ritmo constante, conquistando respeito no competitivo mercado chinês. Zhang Wei, agora não apenas investidor, mas conselheiro próximo, frequentemente comentava que a intérprete improvável havia se tornado uma executiva notável. Era final de tarde de sexta-feira, quando Luana terminou uma videoconferência com a matriz brasileira. Ricardo apareceu na tela alguns minutos depois que todos os outros participantes haviam se desconectado. "Como está o clima por aí?" perguntou ele, o fuso horário de 12 horas evidente em seu rosto recém-barbeado da manhã paulistana. "Começando a esfriar", respondeu Luana sorrindo. "Outono em Xangai é fascinante." Essas conversas privadas haviam se tornado uma rotina. Profissionais no início, gradualmente evoluindo para algo mais pessoal. Falavam sobre o trabalho, claro, mas também sobre livros que estavam lendo, restaurantes que Luana descobria nas ruelas de Xangai, pequenas observações sobre a vida cotidiana em 2 mundos distintos. "Recebeu meu e-mail sobre a sua ideia das aulas?" perguntou Ricardo, mudando de assunto. Luana assentiu entusiasmada. "Sim, o RH já está organizando tudo. Começamos na próxima semana." A ideia havia surgido durante uma de suas conversas noturnas. Luana mencionara que sentia falta de ensinar, de compartilhar conhecimento, como fizera brevemente durante seus anos de faculdade. Ricardo sugeriu que ela oferecesse aulas voluntárias de mandarim para funcionários da Nutrivita interessados em aprender o idioma, primeiramente por videoconferência e pessoalmente quando visitasse São Paulo. "E por falar nisso", continuou Ricardo, "já tem as datas da sua visita confirmadas?" "Segunda quinzena do próximo mês", respondeu ela. "Pretendo ficar 2 semanas." Um silêncio carregado de expectativa pairou entre eles. Desde aquele beijo na noite antes de sua partida, haviam mantido um relacionamento ambíguo, mais que amigos, menos que um compromisso formal, respeitando a distância e a necessidade de Luana de estabelecer-se profissionalmente por seus próprios méritos. "Tenho uma surpresa para você quando vier", disse Ricardo finalmente. "Que tipo de surpresa? Se eu contar, não seria uma surpresa, seria?" Ele sorriu, aquele sorriso que sempre parecia reservado só para ela. Após desligarem, Luana ficou observando a vista de sua sala, os arranha-céus iluminados contra o céu escurecendo, os barcos no rio Huangpu, uma cidade que começava a sentir como sua. Sentia saudades do Brasil, é claro, mas não arrependimentos. Cada dia em Xangai era uma confirmação de que havia tomado a decisão certa. Sua reflexão foi interrompida por uma batida na porta. Era Lin Wei, sua assistente. "Os documentos para a matrícula chegaram, Sra. Silva", anunciou ela em mandarim. Luana pegou o envelope com o logotipo da Universidade Fudan, uma das mais prestigiadas da China. Dentro estavam os formulários confirmando sua aceitação no programa de MBA em Negócios Internacionais, com aulas noturnas que começariam no próximo semestre. "Obrigada, Lin", respondeu em mandarim perfeito. "Pode avisar ao motorista que estarei pronta para ir em 15 minutos." Após a saída da assistente, Luana guardou cuidadosamente os documentos em sua pasta. O círculo começava a se fechar. A estudante que abandonara a faculdade para cuidar da mãe doente agora retornava aos estudos, em uma das melhores universidades da Ásia. Naquela noite, em seu apartamento com vista para o Jardim Yu, Luana abriu uma garrafa de vinho para celebrar sozinha. Tirou uma foto do documento de matrícula e enviou para Ricardo com a mensagem: "Também tenho uma surpresa para você." A resposta veio quase imediatamente: "Estou incrivelmente orgulhoso de você. Sempre soube que este era apenas o começo." Nos meses seguintes, a vida de Luana encontrou um ritmo próprio. Durante o dia, liderava uma equipe multinacional em negociações complexas. 3 noites por semana, sentava-se entre estudantes de diversos países nas aulas da Fudan. E uma vez por semana, conectava-se com São Paulo para ensinar mandarim básico a um grupo crescente de funcionários da Nutrivita, da recepcionista ao diretor financeiro, todos ansiosos para aprender com a lendária faxineira poliglota, como carinhosamente a haviam apelidado.
Quando finalmente retornou ao Brasil para sua primeira visita, o contraste não poderia ser maior. A mulher que desembarcou no aeroporto de Guarulhos era uma versão mais confiante e serena de si mesma. Cabelos mais curtos em um corte moderno, roupas elegantes mas confortáveis e, acima de tudo, um olhar de quem havia encontrado seu lugar no mundo. Ricardo a esperava no saguão de desembarque, sem motorista ou carro da empresa. Apenas ele, com um pequeno cartaz escrito em caracteres chineses que diziam "Bem-vinda para casa". Durante as 2 semanas em São Paulo, Luana dividiu seu tempo entre reuniões na sede da Nutrivita, visitas a antigos colegas, incluindo a equipe de limpeza, que recebeu presentes cuidadosamente escolhidos em Xangai, e momentos reservados com Ricardo. A surpresa que ele havia prometido era uma bolsa de estudos criada em nome de Dona Celina, destinada a funcionários operacionais da empresa que desejassem retomar ou iniciar estudos universitários. A primeira contemplada seria justamente Amanda, que sonhava cursar Relações Internacionais enquanto continuava trabalhando. Na véspera de seu retorno à China, Luana e Ricardo caminhavam pelo Parque Ibirapuera, aproveitando a tarde ensolarada. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente, sem o embaraço dos primeiros encontros. "Já pensou em como será quando seu contrato em Xangai terminar?" perguntou ele casualmente. "Ainda tenho 18 meses pela frente", respondeu Luana. "E muitos objetivos para alcançar." E depois? Ela parou de andar, virando-se para encará-lo diretamente. "Depois quero continuar crescendo, profissionalmente, academicamente, pessoalmente. Quero criar mais programas como a Bolsa Dona Celina. Quero escrever, talvez dar aulas formalmente." Ricardo sorriu, tocando suavemente seu rosto. "E onde eu me encaixo nesses planos?" Luana retribuiu o sorriso, inclinando-se para um beijo suave antes de responder. "Em todos eles, se você quiser. Mas como parceiro, não como chefe. Como alguém que caminha ao meu lado, não à minha frente." "Não teria de outro jeito", respondeu ele, abraçando-a. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Luana pensou em como a vida dá voltas inesperadas. A menina adotada pela empregada doméstica, a estudante que abandonou a faculdade, a faxineira que limpava em silêncio os mesmos corredores que agora percorria como executiva, todas eram partes de quem ela era, capítulos necessários em uma história, ainda em construção. O futuro permanecia incerto, com desafios que nem mesmo seu novo status poderia evitar. Mas pela primeira vez, Luana Silva olhava para esse futuro não com medo ou resignação, mas com a confiança tranquila de quem finalmente encontrou sua voz. Queridos leitores, acompanharam a jornada de Luana, da equipe de limpeza à diretora internacional, uma história de superação, talento e dignidade que toca profundamente nossos corações. Assim como Ricardo viu além das aparências e descobriu o brilho escondido de Luana, convidamos vocês a enxergarem o valor deste conteúdo, compartilhando-o com quem também precisa de inspiração. Curtam, comentem e ajudem esta mensagem a alcançar aqueles que, como Luana, precisam apenas de uma oportunidade para mostrar seu verdadeiro potencial. E se esta história tocou você, se Luana despertou sua admiração, ou se você também já enfrentou barreiras para alcançar seus sonhos, faça parte de nossa comunidade inscrevendo-se no canal. Queremos saber de qual país você está assistindo a este vídeo. Será que temos leitores com histórias inspiradoras como a de Luana espalhados pelo mundo? Compartilhe conosco sua localização e como esta narrativa se conecta com sua própria vida.